A paz do Senhor, meus amados irmãos, quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Rodrigo. Irmãos, Deus tem falado muito comigo através de uma palavra, e eu queria deixar essa palavra para o livro espiritual dos irmãos. Essa palavra está no livro de Jeremias, que vai dizer assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Meu amado irmão, quando eu tomei leitura desta palavra, me veio uma curiosidade imensa em saber como é feito o vaso, o porquê Deus falou do oleiro. E se nós fazermos uma pesquisa simples, irmãos, aí na internet, você vai ver que são aproximadamente 200 tipos de barro no mundo inteiro, mas apenas 8 pode ser utilizado para fazer um vaso. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos isso, nós vemos o quanto o olhar de Deus é especial sobre a minha e a tua vida. Porque, irmãos, quando uma pessoa normal, que não entende de vaso, ele vai olhar muitas das vezes para o barro que é utilizado para fazer um vaso. Eu tenho certeza, irmãos, que ele vai pensar que aquele barro não serve para nada. Ele vai pensar que aquele barro que é utilizado, dali nada pode sair de bom. Nada pode sair de bom daquele barro. Porque o barro ao qual é utilizado para fazer um vaso é aquele barro que muitas das vezes dá próximo aos rios, é aquele barro que fica muitas das vezes próximo a lugares de banhado, é aquele barro que muitas das vezes tem um odor, aquele barro que muitas das vezes está cheio de pedras, galhos, cheio de impureza. Então, ao olhar normal de uma pessoa, aquele barro não serviria para nada. Mas ao olhar do oleiro, é matéria-prima. Ao olhar do oleiro, é matéria-prima para realizar o seu trabalho. E não é diferente, irmãos, conosco. Quantas vezes pessoas olham para alguém que hoje está vivendo uma vida, muitas das vezes dependendo do álcool para sobreviver, dependendo muitas das vezes de drogas. Quantas pessoas olham para o mundo dependente químico e diz que não tem mais jeito, que ali só tem 2 caminhos, é a morte ou a cadeia, que não tem reversão. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que aos olhos normais pode não ter reversão, pode não servir para nada, mas aos olhos do oleiro é matéria-prima. Aos olhos do oleiro é o essencial para fazer a obra. Irmãos, só que como Deus é maravilhoso. E quando nós tomamos leitura e vamos entendendo como é o processo de fazer o vaso, nós vamos ver que é semelhante a nós. Primeiramente, o oleiro vai achar o barro, aquele barro que para muitos não serviria para nada, mas agora, nas mãos do oleiro, é o essencial para fazer a obra. É o essencial para realizar o que ele quer. E quando nós tomamos ciência disso, irmãos, nós vamos ver que os processos são semelhantes. O primeiro processo é o da cura. Agora vem o segundo processo, que é o amassar do barro. Esse processo do amassar do barro, irmãos, é para tirar toda a impureza, é para tirar o mau cheiro. Não é um processo fácil, não é um processo prazeroso, mas é um processo necessário. É um processo ao qual o oleiro vai fazer para que aquele barro que antes não servia para nada, que estava cheio de impurezas, venha estar pronto para começar a moldar, para fazer um vaso. Olha a semelhança conosco, irmãos.
Lembra quando Deus te alcançou? Você tinha muitos pensamentos. Hoje nós vivemos num mundo que o certo é errado, o errado é certo. E isso vai vindo na nossa mente, nós sempre vamos pensar que estamos certos quando estamos totalmente errados. O pecado tem tomado uma proporção muito grande nos dias de hoje, ao qual muitos não têm consciência mais de que está errado. É por isso que é necessário o amassado barro. Mas quem que faz o amassado barro, irmãos? É o Espírito Santo. Porque é somente Ele que nos convence do pecado. É somente Ele que nos convence a buscar uma renúncia. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Então, irmãos, o amassado barro é para tirar as impurezas, as imperfeições. É para tirar tudo aquilo que é de ruim. E o que me chama a atenção, irmãos, é que depois desse trabalhar do amassado barro, aí vem o processo de dar forma ao vaso. Olha que maravilha, o processo de dar forma ao vaso. Mas eu quero dizer para você que eu me surpreendi com isso, porque o vaso não é feito de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E assim é o trabalhar de Deus. Porque lembra de Deus, quando ele repreendeu Samuel, quando Samuel se deparou com Eliabe, falou: estou de frente ao ungido do Senhor. E Deus falou: não se atente pela aparência, porque eu não olho como o homem vê, eu olho o coração. Mas Deus não está falando do coração, do órgão coração, mas está falando do interior. Porque Deus, irmãos, aleluia, quando Ele trabalha, Ele não trabalha no exterior, primeiramente, mas Ele trabalha no interior. O vaso não é feito de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Deus, Ele sabe a maneira certa de trabalhar. E sabe o que é isso, irmãos? O trabalhar de dentro para fora é Deus dando forma, é Deus ensinando, é Deus instruindo. Aquele que muitas das vezes cometeu um homicídio, agora já não comete mais, mas muitas das vezes está em hospitais orando para que Deus venha curar. Aquele que muitas das vezes, meu amado irmão, roubava, agora já não rouba mais, mas muitas das vezes está contribuindo para ajudar o seu próximo. Esse é o trabalhar interior de Deus. Deus, Ele tem uma excelência em trabalhar. Aquele que antes era adúltero, agora não adultera mais. Agora é pai de família. Agora é mãe de família. Então Deus, Ele tem a excelência. Quando Deus nos alcança como este barro que não servia para nada, Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai nos amassar. Mas aí Ele vai começar a dar forma. E quando, aleluia, Ele nos dá forma de vaso, aí nós estamos resplandecendo verdadeiramente quem somos. Porque se Deus trabalha da parte externa para a interna, irmãos, muitas das vezes vamos ficar igual aquela figueira, somente com aparência, mas sem conseguir gerar frutos. Mas quando Deus trabalha internamente de nós, irmãos, nós podemos ver o quanto é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me chama a atenção, irmãos, que não é somente esse processo, não. Agora temos forma de vaso, o que vai acontecer, pastor? Agora vai para o fogo. E o que é o fogo? É a provação ao qual Deus permite. É muitas das vezes, irmãos, aleluia, aquelas provações. O porquê do fogo no vaso, para dar resistência. Quanto mais tempo o vaso fica no fogo, mais resistente ele fica, mais forte ele fica. E não é diferente comigo e com você. Muitas das vezes as provações não é fácil, muitas das vezes vai ter dias tenebrosos, mas é necessário para que nós venhamos se fortalecer, é necessário para que nós venhamos ganhar resistência. Não é fácil orar por cura quando você necessita de uma cura. Não é fácil dar um abraço quando você necessita de um abraço.
Não é fácil, louvado seja o nome do Senhor, ajudar uma mãe em campanha quando teus filhos estão distantes do Senhor. Não é fácil, irmãos, você buscar, mas muitas das vezes dependendo. Não é fácil você muitas das vezes orar para que Deus venha prover com sua despensa vazia. Mas quanto mais o Senhor permite as provas, irmão, mais resistência Ele está te dando. Mais resistência Ele está te dando. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil este momento, mas a resistência do vaso vem através do fogo. Quanto mais tempo o vaso fica no fogo, mais resistente ele é. E o que eu acho maravilhoso, irmãos, é que no decorrer dessa história, Jeremias ele vai contemplar ali o oleiro fazendo o vaso. E a Bíblia diz que aquele vaso ele vai se quebrar na mão do oleiro. Porque aquele vaso é de barro. Aquele vaso é como eu e como você. Nós não somos super-heróis, super-heroínas. Muitas das vezes, pessoas olham e falam, não, aquele ali é um super-herói. Não. Nós não podemos bater no peito e falar, eu sou o cara, não. Nós somos homens sujeitos a falhar, mulheres sujeitas a falhar. O pecado bate a porta. Muitas das vezes, aleluia, vai vir tempos ao qual você vai estar abatido, pensando em largar tudo. O cair, meu amado irmão, do homem, mas o levantar é de Deus. É por isso que o vaso se quebrou. É por isso que o vaso se quebrou na mão do oleiro. É Deus nos ensinando. O que nós não podemos fazer, irmãos, é sair da mão do oleiro. O que nós não podemos fazer, aleluia, é sair das mãos do oleiro. Às vezes você que está me ouvindo agora, irmãos, você está dizendo, eu já fui vaso, mas hoje eu estou quebrado, não tem mais jeito. Tem sim. O oleiro pode refazer novamente. O oleiro pode novamente refazer. Às vezes você pode dizer, mas hoje, pastor, eu estou como um vaso de desonra. Mas o oleiro pode refazer novamente como vaso de honra. Não deixe que os dardos inflamados de Satanás venham corromper a sua mente, dizendo que não tem jeito, dizendo que não tem mais como você retornar aos caminhos do Senhor. Muitas vezes dizendo, você vai ser julgado, você vai... Não interessa, irmãos. Não deixe que o inimigo venha tirar o privilégio que você tem. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo ele veio com o objetivo de salvar. Condenado nós já estávamos, mas ele veio verter o seu sangue no madeiro. Foi traído, foi cuspido na sua face, recebeu coroa de espinho, mas ainda assim ele venceu, irmãos. E é porque ele venceu que eu e você podemos vencer. É porque ele venceu que eu e você podemos vencer. Porque ele é o nosso Redentor. Eu e você não merecemos, mas ele pode nos proporcionar salvação. É Jesus Cristo, irmãos. Somente Jesus Cristo que pode nos proporcionar salvação. É por isso que eu te digo, irmãos, você que ouve essa mensagem, saiba que Deus conta contigo. Deus conta contigo, homem, Deus conta contigo, mulher. Você que antes louvava, você que antes pregava, você que antes era do departamento infantil, não sei, mas que você fazia algo para o Senhor. Lembra da onde que o Senhor te tirou. Lembra o que o Senhor fez contigo. Ah, pastor, eu fui frustrado. Foi frustrado pelo homem, mas Jesus Cristo nunca nos frustrou. Jesus Cristo ele poderia abandonar aquela cruz, mas não abandonou. Ele fez por mim e por você. Derramou seu sangue por mim e por você. Não se prostre. Não se prostre. Deus ele vai dar uma palavra a Jeremias. Ele vai dizer, ó Jeremias, não posso eu fazer com a casa de Israel o que o oleiro está fazendo com este vaso? Porque Deus está falando desse jeito, irmãos.
porque Deus libertou o povo da escravidão do Egito, conduziu o povo pelo deserto, trouxe o povo para uma terra prometida, e mesmo assim o povo que era eleito para adorar o Senhor, começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor está dizendo, eu posso fazer como oleiro, e o Senhor pode fazer na tua vida, irmão. O Senhor pode fazer na tua história. Para Satanás não tem mais jeito, mas para você tem. Para você tem. Quebre o teu orgulho, quebre o teu ego e diz para o Senhor que você depende dele em tudo. Nós dependemos do Senhor para tudo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já tinha sido consumido, irmãos. Quem de nós não erra, quem de nós não peca? Mas o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele quer te fazer vaso de novo. Não vaso de desonra, mas vaso de honra. Você que me ouve, meu amado irmão, e muitas das vezes ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor Jesus, deixe seu nome nos comentários. Eu quero orar por tua vida. Deixe seu nome no comentário, meu amado irmão, minha amada irmã, dizendo, eu quero aceitar esse Jesus Cristo maravilhoso. Eu vou estar orando por sua vida. E você, meu amado irmão, que já foi vaso, mas hoje se encontra muitas das vezes quebrado, pensando, eu não mereço. Deixe esses pensamentos sumir para lá. Nenhum de nós merecemos. Todos erramos. Mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Nós não vamos ser salvos, irmãos, a não ser por Cristo, nosso Redentor. É somente por Ele, irmãos. Deixa Deus refazer novamente na tua vida. Você quer reconciliar com o Senhor Jesus? Deixe seu nome no comentário, eu vou estar orando por você. Eu tenho a certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta palavra que eu prego. O vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro tornou a fazer um vaso novamente, conforme lhe parecia bem fazer. Porque Deus, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Deus, Ele pode operar na minha e na tua vida. Entenda, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós estávamos todos condenados, mas Ele não poupou o seu Filho para trazer salvação para mim e para você. E que salvação é essa? É a salvação através de Jesus Cristo. Fique com esta palavra, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.